Livro dos Espíritos, Esperanças e Consolações, livro 4, capítulo 2, Penas e Gozos Futuros. Expiação e arrependimento. Questão 990. O arrependimento tem lugar no estado corporal ou no estado espiritual? No estado espiritual, mas ele pode também ter lugar no estado corporal, quando compreendeis bem a diferença do bem e do mal. Questão 991. Qual é a consequência do arrependimento no estado espiritual? O desejo de uma nova encarnação para se purificar. O espírito compreende as imperfeições que o privam de ser feliz e, por isso, aspira a uma nova existência em que poderá expiar suas faltas. Questão 992. Qual é a consequência do arrependimento no estado corporal? Avançar desde a vida presente, se tem o tempo de reparar suas faltas, quando a consciência faz uma censura e mostra uma imperfeição, sempre se pode melhorar. Questão 993. Não há homens que não têm senão o instinto do mal e são inacessíveis ao arrependimento? Já te disse que se deve progredir sem cessar. Aquele que, nesta vida, não tem senão o instinto do mal, terá o do bem em uma outra. E é por isso que ele renasce várias vezes, porque é preciso que todos avancem e atinjam um objetivo, somente que alguns em um tempo mais curto e outros em um tempo mais longo, segundo seu desejo. Aquele que não tem senão o instinto do bem já está depurado, porque pode ter o do mal numa existência anterior. Questão 994. O homem perverso que não reconheceu suas faltas durante a vida, as reconhecerá sempre depois da morte? Sim, ele as reconhecerá sempre e então sofre mais, porque sente todo o mal que fez, ou do qual foi a causa voluntária. Entretanto, o arrependimento não é sempre imediato. Há espíritos que se abstinam no mau caminho, apesar dos seus sofrimentos. Cedo ou tarde, eles reconhecerão o falso caminho no qual estão empenhados, e o arrependimento virá. É para os esclarecer que trabalham os bons espíritos, que vós mesmos podeis também trabalhar. Questão 995. Há espíritos que, sem serem maus, sejam diferentes à sua sorte? Há espíritos que não se ocupam com nada útil, estão na expectativa, mas sofrem. Nesse caso, proporcionalmente, como devem ter seu progresso em tudo, esse progresso se manifesta pela dor. Não têm eles o desejo de abreviar seus sofrimentos? Sem dúvida o têm, mas não dispõem de bastante energia para querer o que poderia aliviá-los. Quantas pessoas tendes entre vós que preferem morrer de miséria a trabalhar? Questão 996. Uma vez que os espíritos veem o mal que resulta para eles de suas imperfeições, como se dá que haja os que agravam sua posição e prolongam seu estado de inferioridade, fazendo mal como espíritos, desviando os homens do bom caminho? São aqueles cujo arrependimento é tardio, que agem assim. O espírito que se arrepende pode, em seguida, deixar-se arrastar de novo no caminho do mal por outros espíritos ainda mais atrasados. Questão 997.
Veem-se espíritos de uma inferioridade notória acessíveis aos bons sentimentos e tocados pelas preces que se fazem por eles. Como se dá que outros espíritos, que se deveria crer mais esclarecidos, mostrem um endurecimento e um cinismo dos quais nada pode triunfar? A prece não tem efeito senão em favor do espírito que se arrepende. Aquele que, possuído pelo orgulho, se revolta contra Deus e persiste no seu descaminho, exagerando-o ainda, como fazem os espíritos infelizes, sobre eles a prece nada pode e não poderá nada, senão no dia em que uma luz de arrependimento se manifeste neles. Questão 998. A expiação se cumpre no estado corporal ou no estado de espírito? A expiação se cumpre durante a existência corporal pelas provas às quais o espírito está subordinado e na vida espiritual pelos sofrimentos morais ligados ao estado de inferioridade do espírito. Questão 999. O arrependimento sincero durante a vida basta para pagar as faltas e fazer encontrar graças diante de Deus? O arrependimento ajuda o progresso do espírito, mas o passado deve ser expiado. Se, de acordo com isso, um criminoso dissesse que, uma vez que deve, em todo o estado de causa, expiar seu passado, não tem necessidade de arrependimento, em que resultaria isso para ele? Se ele se endurece no pensamento do mal, sua expiação será mais longa e mais penosa. Questão de número 1000. Podemos nós, desde esta vida, resgatar nossas faltas? Sim, em as reparando, mas não creais as resgatar algumas privações pueris, ou doando depois de vossa morte, quando não tereis mais necessidade de nada. Deus não tem em nenhuma conta um arrependimento estéril, sempre fácil, e que não custa senão a pena de se bater no peito. A perda de um pequeno dedo trabalhando apaga mais faltas que o suplício da carne sofredora durante anos, sem outro objetivo que si mesmo. O mal não é reparado senão pelo bem, e a reparação não tem nenhum mérito se não atinge o homem nem em seu orgulho, nem em seus interesses materiais. De que lhe serve, para sua justificação, restituir depois da sua morte o bem mal adquirido? Então, que se lhes torna inútil e que deles se aproveitou? Que lhe serve a privação de alguns prazeres fúteis e de algumas superfluidades, e o mal que ele fez a outros permanece o mesmo? De que lhe serve, enfim, se humilhar diante de Deus, se conserva seu orgulho diante dos homens? Questão de número 1001. Não há nenhum mérito em assegurar depois de sua morte um emprego útil dos bens que possuímos? Nenhum mérito não é a palavra. Isso vale sempre mais que nada. Mas o mal é que aquele que não dá senão depois da sua morte, frequentemente, é mais egoísta que generoso. Quer ter a honra do bem, sem lhe ter o trabalho. Aquele que se priva na sua vida tem duplo proveito: o mérito do sacrifício e o prazer de ver os felizes que faz. Mas o egoísmo lá está e lhe diz: o que dás sublimes dos seus gozos? E como o egoísmo grita mais alto que o desinteresse e a caridade, ele guarda, sob pretexto de suas necessidades e das necessidades da sua posição. Ah, lamentai aquele que não conhece o prazer de dar. Este é verdadeiramente deserdado de uma das mais puras
e mais suaves alegrias. Deus, submetendo-o à prova da fortuna, tão difícil e tão perigosa para seu futuro, quis lhe dar, por compensação, a felicidade da generosidade da qual ele pode gozar desde este mundo. Questão de número 1002. O que deve fazer aquele que, na hora da morte, reconhece suas faltas, mas não tem tempo de repará-las? Arrepender-se basta nesse caso? O arrependimento apressa sua reabilitação, mas não o absolve. Não há diante dele o futuro que não lhe é jamais fechado.